Meus amados, mantenham a Bíblia aberta no Salmo de número 31. Foi o texto lido há pouco e é o texto sobre o qual nós vamos pensar, refletir nesta manhã. Eu não sei se você lembra da história de Agostinho, mas dentro de uma história muito bonita, de contribuições muito importantes para a filosofia e para a teologia, este filho de uma mulher chamada Mônica foi fruto de oração de sua mãe. Ela orou muitíssimo, porque Agostinho vivia longe da fé no Senhor. Vivia envolvido nas coisas do mundo e nas coisas que marcam a vida daqueles que não caminham próximo ao Senhor. De modo que Mônica, sua mãe, clamou, orou e até que ele se converte. O Senhor o encontra e, uma vez convertido, ele escreve uma lindíssima declaração de amor ao Senhor. Eu não a lerei toda, lerei apenas uma parte, mas uma linda declaração de amor ao Deus que encontrou Agostinho enquanto ele caminhava longe. Diz assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, 30 anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não achava, mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou, porque tu me achaste, me deixaste conhecer-te. Entrei no meu íntimo sob a tua guia e consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Durante os anos da minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores, que só faziam me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração, sem saber, desejava. Eis que estavas dentro e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam, senão em ti. Estavas comigo, e eu não estava contigo. Mas tu me chamaste, clamaste por mim, e o teu grito rompeu a minha surdez. Fizeste-me entrar em mim mesmo, para não olhar para dentro de mim. Eu tinha me escondido, mas tu me arrancaste do meu esconderijo e me puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que eu era. O quão deformado, manchado e sujo eu estava. Brilhaste, resplandeceste sobre mim e afugentaste a minha cegueira. Exalaste o teu perfume e respirei. Agora suspiro por ti, anseio por ti, Deus, de quem separar-se é morrer, de quem aproximar-se é ressuscitar, com quem habitar é viver, Deus de quem fugir é cair, a quem voltar é levantar-se, em quem apoiar-se é estar seguro. Deus a quem esquecer é perecer, a quem buscar é renascer, a quem conhecer é possuir. Foi assim que descobri a Deus e me dei conta de que no fundo era Ele, mesmo sem saber, a quem eu buscava ardentemente em meu coração. Louvado seja Deus! Somente um homem encontrado por Jesus pode declarar tal coisa. Ele se converte tardiamente. E ao final ele diz: e agora, Senhor, só amo a Ti, só sigo a Ti, só busco a Ti e só ardo por Ti. É assim que acontece quando nós somos encontrados pela graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
O Salmo 31 fala de um momento difícil de localizar na história de Davi. Mas certamente era um momento em que ele estava envolvido e enfrentava tramas de inimigos, calúnias daqueles que cercavam Davi. O texto nos faz perceber que de alguma maneira também havia uma situação de guerra. Muitos dos escritores que comentam este texto associam este salmo ao contexto da batalha de Ziclag. Lá em 1 Samuel capítulo 30, quando Davi então chega de volta à sua cidade e vê tudo queimado, destruído e suas famílias sequestradas. O que interessa é que nós percebamos então que num dado momento de um contexto complexo e difícil da vida de Davi, Davi diz neste texto: Tu és o meu Deus, Tu és aquele em quem eu espero. E eu quero brevemente compartilhar com você nesta manhã a respeito de nós termos a necessidade de colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Assim como Agostinho fez por misericórdia e graça, assim como Davi fez por misericórdia e por graça, nós, servos do Senhor, somos chamados a colocar a nossa vida nas mãos de Deus. No entanto, quando eu convoco você a colocar a sua vida em algum lugar ou em alguma pessoa, você e eu precisamos ter diante dos nossos olhos a certeza de que aquela pessoa a quem nós dirigimos a nossa vida, em quem nós depositamos a nossa existência, seja definitivamente capaz de cuidar de nós. E é por esta razão que eu quero compartilhar com você nesta manhã a respeito deste tema: coloque sua vida nas mãos de Deus. E olhando para este texto, nós vamos aprender por que Deus é digno de ter sobre Ele colocada a nossa vida. Por que razão eu e você podemos colocar a nossa vida diante do Senhor e dizer para o Senhor: e agora, Senhor, só amo a Ti, só sigo a Ti, só busco a Ti e só ardo por Ti. Em primeiro lugar, você e eu podemos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, porque Deus protege o seu povo. Se você olhar os versos que vão do 1 ao 8, você vai perceber que Davi, diante de um momento difícil, ele coloca a sua vida diante de Deus, ele coloca a sua confiança no Senhor. Ele pede direção ao Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é infinitamente sábio e amigo. Ele é o Deus Emanuel, o Deus que está para sempre conosco. Se você observar, você vai ver diversas palavras que apontam para esta segurança de alguém que espera ser protegido. Davi diz que Ele é o refúgio. Davi diz que Ele é a rocha. Davi se coloca naquele lugar em que a palavra do Senhor define: aquele que constrói a sua casa sobre a rocha se mantém firme. Ele diz: eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus. Eu estou convencido que Ele não vai trair a minha confiança. Nós podemos, irmãos, entregar a nossa vida ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, ele vai dizer isto para Timóteo, ele já um pastor antigo, avançado em dias. Ele vai dizer para o jovem pastor Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, no verso 12: eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, ou como nós costumamos cantar, até o dia final. Nós podemos descansar a nossa vida no Senhor, porque Ele protege a nossa integridade, seja ela física, seja ela espiritual. Ele quem nos guarda, é Ele que dá ordens aos seus anjos ao nosso respeito,
É Ele que ordena aos anjos do Senhor a estar ao nosso redor. É Ele, por meio da sua graça, que protege o nosso coração. Você e eu podemos entregar a vida a Ele, é descansar, porque Ele vai proteger você. Meu irmão, você e eu vivemos no Rio de Janeiro. E se você está aqui nessa manhã, é porque o Senhor protegeu você. As notícias são as mais calamitosas, mas nós cremos que é certo que não dormita e que não dorme o guarda de Israel, segundo o Salmo 121. Nós cremos que nós podemos ter caídos aos nossos lados, muitos e tantos, mas aquele que confia no Senhor permanecerá de pé. Nós cremos assim. Sim, mas elas podem tocar a nossa vida. Sim, mas elas podem tocar a nossa existência. Nós podemos chorar de sustos, mas ninguém pode arrebatar a nossa alma das mãos do Senhor. Nós somos dele. É Ele quem protege a mim e a você. Ele é a nossa rocha e a nossa fortaleza. É nele que nós estamos, é nele que nós buscamos segurança. Se você está abalado, abatido, cabisbaixo, triste, inseguro, eu quero apresentar a você o Senhor que toma conta da nossa vida e que nos mantém de pé e que tem toda a terra como estrado dos seus pés. Confie no Senhor e coloque a sua vida nas mãos dele. Ele há de proteger você. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, porque Deus protege o seu povo. Mas em segundo lugar, coloque a sua vida nas mãos de Deus, porque Ele provê ao seu povo. Se você começa a ler os versos que vão do 9 ao 15, você vai observar as expressões de misericórdia, as expressões de graça, as expressões de amor de Deus. O Senhor quer que você seja capaz de atravessar o seu dia sem medo, confiando na proteção dEle, mas também sem ansiedade, confiando na providência dEle. Eu gostaria que você pensasse nos seus dias, no acréscimo de cabelos brancos, aos nossos amados aqui que têm mais vivência. Não houve um só dia, segundo a palavra do Senhor, em que Ele subtraiu de você o seu olhar, em que Ele subtraiu de você a sua graça, em que Ele subtraiu de você todos os dias pela manhã a sua misericórdia. Portanto, não foram os seus bons atos, os seus bons hábitos, a sua perspicácia e a sua inteligência que o fizeram chegar até aqui, mas foi a providência do Senhor que cuidou de você em todos os detalhes da sua vida. Se você entregou a sua vida para Ele e confia na providência dEle, você não vai ficar constantemente imaginando o pior. Sim, nós somos assaltados por esses pensamentos. Mas quando eles nos vierem, Senhor, em nome de Jesus, tira isso da minha mente. Eu creio na Tua providência. Eu creio que o Senhor há de proteger no presente, mas há de cuidar no futuro. Aquele que crê no Senhor e que tem a sua vida nas mãos dEle, não fica sobressaltado e assustado com notícias horrorosas ao nosso redor. Nós nos sentimos conduídos, assustados não, porque a palavra diz como seriam os últimos dias. Nós choramos por aquilo que acontece. Nós choramos pelas fomes, pelas guerras e pelos rumores de guerras. Nós choramos pelo esfriamento da fé. Nós choramos por aqueles que se dizem o Cristo falso por aí. Nós choramos por isso e clamamos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas nós não andamos assustados, porque o Senhor já nos advertiu na sua palavra, e nós sabemos qual vai ser o último capítulo dessa história. O último capítulo dessa história é a magna manifestação da providência do Senhor, o Cordeiro de Deus que veio a este mundo e morreu por nós, e ressuscitou ao terceiro dia, voltará como leão. Descanse o seu futuro no Senhor.
Ele vai cuidar de você agora e vai prover o seu amanhã, em nome de Jesus. A parte central do Salmo descreve as muitas tristezas nas quais estava inserido Davi. E ele apresenta um apelo, clamando por misericórdia. Deus, está difícil para mim. Deus, está difícil para mim. E ele revela seus pecados, suas mazelas, suas culpas. E o Senhor o trata com misericórdia. Deus protege você. Deus provê o melhor para a sua vida, segundo a sua riqueza em glória. Ele há de suprir as nossas necessidades em Cristo. Eu não estou falando aqui de teologia positiva ou de psicologia positiva. Eu não estou falando aqui que nós vivemos de desejos em desejos realizados, mas eu estou falando que eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, e isto tem a ver com a providência do Senhor. Eu não estou dizendo que você pode ser um homem desregrado nas suas finanças, porque o Senhor vai dar um jeito nas suas finanças desregradas. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que o Senhor há de cuidar de você e do seu coração. Há de prover os meios para a sua subsistência. Há de cuidar de você durante os seus dias aqui na terra. Há de selar o seu coração, a fim de que você não seja encontrado com ansiedades as mais diversas, mas a fim de que nós tenhamos fé o suficiente para crer que Ele tem cuidado de nós. Em terceiro e último lugar, nós podemos repousar a nossa vida nas mãos do Senhor, porque Ele protege o seu povo, porque Ele provê ao seu povo. E em terceiro e último lugar, porque Ele se manifesta ao seu povo. Sim, nós vivemos na perspectiva de dizer, fruto daquilo que o Senhor já tem feito por nós: Senhor, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. O salmista vai dizer: nas Tuas mãos estão todos os meus dias, porque sem a Tua ajuda, sem a Tua proteção, sem a Tua providência em minha vida, eu não teria condições de dar um passo sequer. O Senhor se manifesta, como diz o pastor Marcelo Gualberto: se o Senhor revelar tudo a nós, nós ficamos soberbos. Se Ele não revelar nada a nós, nós caímos pelo caminho. Então o Senhor abre janelas. O Senhor se manifesta a nós por meio de uma palavra, por meio de um versículo que é trazido à nossa memória pelo Espírito Santo, por meio de uma pregação, por meio de um louvor que expressa a palavra, no ambiente da comunidade em adoração. O Senhor se manifesta a nós para que nós tenhamos condições de seguir, crendo na Sua proteção, descansando na Sua providência e sendo alentados pela Sua presença. Quantas são as vezes em que nós somos lembrados de textos sagrados? Nós estamos no trânsito e nos vem à mente um versículo, um capítulo inteiro. Quantas são as vezes em que nós estamos nos nossos afazeres, os mais diversos, e nós colocamos um louvor para tocar, e naquele momento nós percebemos que algo mudou ali, porque nós discernimos a palavra do Senhor, do nosso pastor, e entramos então no momento de adoração particular, de devoção individual, e sentimos de fato o Senhor se manifestando a nós com alento, com conforto, com ânimo. Quantas são as vezes? O salmista avança rumo ao reconhecimento das misericórdias do Senhor. E nós precisamos discernir, irmãos, que aquilo que nos acontece de bom
se alguma dádiva há sobre nós, se algum louvor existe, se algo de bom nos chega às mãos, vem do alto, vem do Pai das luzes. O Senhor se manifesta a nós por meio da sua palavra. O Senhor nos anima. Quantas foram as vezes que você já chegou aqui pensando em desistir, pensando em abandonar, pensando em parar, pensando que não tem mais jeito, e a palavra do Senhor, a exposição bíblica, por meio da ação do Espírito Santo, chega a você, e você discerne, essa palavra é para mim. E você sai daqui animado, e você sai daqui confortado, e você sai daqui confrontado pelos seus pecados, clamando ao Senhor por perdão. O que é isto senão uma experiência com o Senhor? E o salmista chega a dizer aos santos, ele convoca todos os santos a responder ao Senhor com louvor por causa das suas muitas misericórdias. Eu quero voltar à declaração de Agostinho, quando depois de viver longe do Senhor, por misericórdia e graça do nosso Deus, ele é encontrado, e ele então percebe que ele é protegido pelo Senhor, mesmo quando ele não tinha percepção disto. Mesmo quando ele caminhava longe, ele agora é encontrado pela palavra, pelo Evangelho, diz: Senhor, obrigado, porque mesmo quando eu não te via, o Senhor me via. Ele agora encontrado pela palavra diz que esperava pelo Senhor, que buscava o Senhor, mesmo sem saber que era isto que lhe faltava na existência. E ele agora entende a providência do Senhor. E ele percebeu nesse ato misericordioso, miraculoso, que ele caminhava longe, mas somente por uma manifestação de Deus o pecador pode se arrepender. E é exatamente isto que quero compartilhar com você nessa manhã. Os dias são maus, de fato, como foram os dias de Davi. Mas eu e você podemos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. A sua vida não está nas mãos do governo federal. Louvado seja Deus por isso. A sua vida não está colocada nas mãos do governo estadual. A sua vida não está colocada nas mãos do governo municipal, nem hoje nem nunca. O que controla a nossa vida não é a paz que existe em Brasília, é a paz que existe no céu. Nós podemos descansar no Senhor. Nós podemos descansar na sua proteção, na sua providência. E nós podemos descansar porque Ele é o Deus que tem prazer em se manifestar. E se você está aqui nessa manhã é porque Ele resolveu falar com você. Assim, o verso 24 do Salmo 31 é a forma como eu queria encerrar este momento de edificação. Já que a sua vida está nas mãos do Senhor e Ele protege, e Ele provê, e Ele se manifesta. O verso 24, para mim e para você diz assim: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Revigore-se em nome de Jesus.